Olá, tudo bem? Eu sou Kessia e hoje nós estaremos juntos conversando sobre rateio dentro do custeio por absorção, tá? E caso você não possa acompanhar o vídeo, boa parte desta aula você pode compreender apenas ouvindo. Então, vamos lá e vamos começar dando um previously em custeio por absorção para dar uma refrescada na mente. Bem, nós vimos que o custeio por absorção é uma metodologia para alocação de custos em que todos os custos incorridos no período, geralmente dentro de um mês, independente do tipo de custo, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, eles são distribuídos aos bens produzidos ou os serviços prestados dentro desse período específico. Então, todo o custo que aconteceu nesse período, ele vai ser alocado para o produto ou o serviço prestado dentro desse mesmo período, tá? Isso quer dizer que todos os produtos produzidos ou serviços prestados nesse mês vai absorver todos os custos incorridos em determinado período, tá? Mas isso não é óbvio? Tá, é óbvio, mas nós vamos ter aqui uma visão específica e quando a gente for falar de outra metodologia de custeio como variável, a gente vai ver que algumas coisas podem ser diferentes, tá bom? E aqui eu trago para vocês um esquema básico da contabilidade de custos. E o que é um esquema básico da contabilidade de custos? É que os custos, eles, quando são diretos, eles vão diretamente para o produto, tá? Eu sei, eu produzo, por exemplo, caneta preta e caneta azul. Eu sei o quanto eu gastei de tinta azul para produzir a tinta azul, de caneta azul, e de tinta preta para produzir a caneta preta. E aí os custos indiretos são aqueles que eu não sei com exatidão quanto cada produto consumiu. Então a gente usa critérios, né, de rateio. E aí, antes de ir para o produto, o custo ele vai ser rateado, porque eu não sei com exatidão o que cada produto consumiu deste custo, tá bom? E o que é esse danado desse rateio de custos? É uma distribuição proporcional dos custos incorridos aos produtos ou serviços. Então, eu vou adotar um critério de rateio que é um parâmetro específico, que também é uma arbitrariedade, tem base de arbitrariedade, como a gente viu. E para definir esse critério de rateio, a gente precisa observar muito bem a empresa. Porque a gente vai ver o dia a dia dela, a gente vai ver a rotina dela. E a gente quer sempre que esse critério de rateio, que é bem delicado, ele tenha o mínimo de erro possível. A gente quer reduzir o máximo possível a margem de erro. Então, a gente vai observar para definir o critério de rateio. E o que é o cálculo, né, do rateio? Ele vai se referir à proporção que a gente vai fazer. Então, a gente vai definir um critério de rateio. E aí, a gente vai fazer uma simples proporção, que pode ser uma regra de 3 ou um cálculo de percentual, tá? Também que a gente também chama de proporção. O cálculo em si é simples. E aí, a grande questão, qual é o critério de rateio que a gente vai eleger para fazer esse cálculo. E aí tem uma coisa muito importante. Para fazer esse rateio, para a gente adotar esse critério de rateio, a gente sempre utiliza o consumo total a partir desse critério. Nunca o unitário. Ah, mas tem questões que o unitário pode funcionar? Pode, mas o erro, a probabilidade de erro é muito grande, tá? Então, aqui um exemplo do cálculo. Né? A gente tem um consumo total de um critério específico de rateio, como, por exemplo, o total de horas consumida no período equivale a 100, ou ao valor pago. E aí, o consumo específico que eu quero determinar vai ser o X. Faço meios pelos extremos, e aí vou dizer que X, que é o valor ou percentual que eu quero descobrir, sempre vai ser o consumo específico
dentro daquele critério de rateio, dividido pelo consumo total e multiplico por 100 e vou ter o percentual, tá? Essa é a fórmula. Muito tranquila, regra de 3, que a gente consegue aplicar com tranquilidade, tá? Ok? E aí eu vou pegar o valor do custo total e multiplico por esse xizinho que eu achei nessa fórmula aqui, ó, nesse percentual do específico sobre o total. E aí eu vou encontrar o custo do produto, o custo que esse produto recebe, tá bem? Teoricamente é isso, tá? Então o que a gente tem geralmente é que o consumo é um critério de rateio e eu sempre tenho que utilizar o consumo do período, nunca o consumo unitário, tá? Para a gente reduzir a margem de erro, ok? E aí você pode me perguntar, essa fórmula nós também usamos para fazer a alocação de custos diretos? Sim, nós utilizamos. O que difere é que antes de fazer essa alocação, a gente descobre o critério de rateio, tá? O critério de rateio é o nosso pulo do gato no custeio indireto, tá? Então, observa bem a tua empresa. Qual é o melhor critério de rateio? A gente conversava até com uma turma essa semana que dizia, se eu trabalhar com a área, pode ser de limpeza. Eu digo, olha, pode ser, mas talvez o tipo, né, a gente falava de hotelaria, pode ser o tipo do quarto, porque às vezes só uma área, você passa um mop e já resolve, mas se você tem um quarto específico que tem frigobar, que tem televisão X, televisão Y, ele vai influenciar na limpeza e talvez a mão de obra seja mais relevante fazer por tempo de limpeza, tá? Só uma observação para a gente discutir melhor, ok? É isso que eu tinha que falar com vocês sobre custeio por absorção utilizando critérios de rateio. A gente se encontra numa próxima aula e tchau, tchau!